Uns tempos atrás, aqui no Brasil, aconteceu o roubo de uma cápsula de Césio-137 numa mineradora. Vamos entender como que isso é utilizado na indústria. Bom, numa mineradora, eles vão lá estar extraindo, por exemplo, minério de ferro. Então tem o elemento químico lá, ferro. E como é que eles transportam isso? Bom, eles transformam esse minério de ferro nos pedacinhos muito pequenininhos, menores do que 1 milímetro. E aí eles pegam essas bolotinhas minúsculas de ferro, juntam com a água e botam dentro de um cano. E aí nesse cano eles colocam uma pressão na ponta e ele vai andar lá, a água junto com o minério de ferro, por esse cano e vai sendo transportado. O nome que se dá para essa mistura de água com minério de ferro muito pequenininho é chamado de polpa. E tem como você medir a densidade dessa polpa usando radiação. É aí que entra o caso do Césio-137. Então funciona assim, ó. Você tem ali o elemento químico césio, ele é um elemento radioativo. Você que é meu aluno já está ligado nisso aqui. O que significa um elemento radioativo? Significa que ele tem um núcleo atômico que é instável, porque ele é muito grande, e aí ele começa, entre aspas, a perder pedaços. Na física, essa perda de pedaços nós damos o nome de radioatividade. E ela acontece basicamente de 3 formas: radiação do tipo alfa, radiação do tipo beta e radiação do tipo gama. Então eles pegam o Césio-137 e colocam ali onde está a parte aqui do radioisótopo, tá vendo? Nesse meio do caminho aqui, ó, de pé, onde está escrito produto e uma seta para baixo, é o cano que eu acabei de mostrar aqui para você. Nesse slide aqui, o cano está deitado. Aqui eu coloquei ele de pé. Do outro lado aqui do cano tem um detetor, que ele vai detectar essa radiação que sai aqui dessa ponta e chega na outra. Então vamos imaginar aqui que o Césio-137 está dentro aqui desse material e ele tem uma blindagem, né, para não vazar a radiação, para não contaminar as pessoas, e aqui dentro você coloca a cápsula de césio, que é um radioisótopo, né? E aqui você tem um obturador, tipo de uma câmera fotográfica. Esse obturador tem a função do quê? De abrir e fechar quando você quiser. Quando você abre esse obturador, a radiação do césio vai passar pelo buraco ali que abriu, vai atravessar o cano aqui que está passando com o minério de ferro e água, que é chamado de polpa, e vai chegar nesse detector aqui. E aí pensa o seguinte, bom, saiu uma quantidade de radiação de um lado. Se eu medir a mesma quantidade de radiação do outro, significa o quê? Significa que esse produto que está passando ali no meio é pouco denso. Por quê? Porque não se perdeu no meio do caminho. Agora, se a quantidade de radiação que eu meço de um lado, que está saindo do detector, é diferente da quantidade que chega do outro lado, sei lá, do outro lado chega uma quantidade menor, significa que o produto ali dentro é mais denso, né? Porque a radiação ficou pelo meio do caminho. Então você consegue, através de equipamentos e cálculos, medir a densidade dessa polpa do minério de ferro utilizando a radiação. E o que os caras roubaram foi justamente isso aqui. Essa parte que tem a cápsula de Césio-137. Mas falando sério, isso aqui não tem valor comercial nenhum se não for para essa aplicação aqui direta. O césio não é um elemento químico valioso. E outra coisa, você não consegue nem abrir essa cápsula aqui, por quê? Porque depois do acidente radioativo do Césio-137 em Goiânia, que tem um vídeo aqui também no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, toma-se muito mais cuidado com isso. Então tem um controle muito maior do Conselho Nacional de Energia Nuclear em relação a essas coisas. Então, você que ficou perdido aí para entender por que os caras roubaram essa cápsula de césio, foi dessa parte aqui do roubo lá da polpa, né, do minério de ferro, para calcular a densidade. Mas você pode usar radiação em outros aspectos na indústria, que é, por exemplo, medir também densidade do solo. Então a Embrapa utiliza muito isso. Você tem um equipamento aqui, ó, ele tem um equipamento e aqui ele tem uma varetinha, tá vendo? Ó? Essa vareta ela vai ser colocada aqui no solo, nesse pedaço de grama, e vai ser colocada lá no fundo do solo, tá vendo? E aqui nessa ponta da vareta você tem uma fonte de radiação. Pode ser, por exemplo, o césio também, mas pode ser outra fonte de radiação também. Qual que é a ideia? Essa radiação vai ser espalhada pelo solo ali naquela região, vai bater no solo aqui e vai
ter uma trajetória que vai voltar para um detector de radiação que está ali no equipamento. Da mesma maneira que aconteceu aqui, na polpa do minério de ferro, vai acontecer aqui. Se o solo for muito denso, esse desvio das partículas vai ser muito grande e você vai ter que detectar de uma forma ou de outra e vai dizer, ó, esse solo aqui, ele é muito denso ou ele é pouco denso. É uma coisa muito utilizada na agricultura também, aplicação da radiação direto na indústria. Outra coisa que tem um contato mais direto com a tua vida são os elementos que são irradiados, né? Então, se você procurar no mercado esse selo aqui, você vai encontrar elementos que foram irradiados, ou seja, eles passaram por um processo em que eles receberam radiação. Nossa, Denis, isso significa então que o elemento químico está com radiação, eu vou engolir radiação? Não. Foi utilizada a radiação só em um pequeno período de tempo. Para quê? Para esterilizar essas frutas. Por exemplo, aqui a banana. Você traz lá a banana do local onde ela estava, lá da natureza, ela está cheia de patógenos aqui, de micro-organismos, certo? Se eu jogar radiação nessa banana, o que vai acontecer? Eu vou acabar matando esses micro-organismos, ou seja, eu vou deixar ela estéril. Ela não vai ter nenhum elemento químico, nenhum material orgânico ali que vai poder fazer mal para você. Não é só simplesmente pelo fato de não fazer mal, ela vai durar mais tempo, porque não vai mais ter os animais ali, os bichos, entre aspas, que vão contaminar a fruta e vão causar problema e vão deixar ela amadurecer muito rápido. Eu trouxe aqui uma tabela que mostra, olha só que interessante isso aqui. Veja lá, a primeira coluna é o alimento, aí na coluna do meio você tem a dose de radiação e o objetivo na última coluna. Então, alimentos do tipo grãos, frutas, legumes e outros alimentos que estão sujeitos a ataque de insetos, eles recebem uma dose de radiação de aproximadamente 0,1 a 1 kg, que é uma dose de radiação, né? O objetivo é basicamente desinfestação. Ela mata os insetos ou impede a reprodução através de esterilização, que eu acabei de falar para você. E ela substitui os tratamentos que são feitos com produtos químicos fumegantes. Então, ou seja, você pode fazer tratamento químico com aquele material ali, com aqueles alimentos, mas você também pode utilizar a radiação para matar aqueles patógenos que estavam lá no alimento, certo? Por exemplo, banana, mamão, manga, goiaba, abacate, tomate, citros, abacaxi, maçã, pêssego, figo, uva e outros, eles recebem uma dose de radiação de até 1 kg. E aí tem um aumento na vida útil dele. Então você consegue ter um alimento que dura mais tempo. Você nunca se perguntou, poxa, como é que aquela manga que eu comprei no mercado, ela veio do produtor, chegou aqui, tá uma semana no mercado e ela não estragou ainda? Porque talvez esse alimento, essa fruta, passou por um processo de radiação. E aí matou os patógenos que tinha lá e ela conseguiu durar mais tempo. É uma aplicação direta na indústria, né? Outros elementos, tipo suco de fruta, massa fresca, frutas e legumes que são minimamente processados, aí depende, né? Tem de 0,1 a 10 kg e aí tem tratamentos combinados, que é o armazenamento num local refrigerado, desidratação e baixa atividade de água. E aí de volta, o objetivo é retardar a decomposição por micro-organismos. Então veja, essas aplicações da radiação na indústria são extremamente interessantes, porque às vezes você fica pensando em radiação simplesmente como uma usina nuclear ou como bomba nuclear. E não tem nada disso. A radiação é utilizada muito no seu dia a dia e às vezes você não sabia, né? Não esquece que se você curtir esse vídeo, você vai estar ajudando o teu professor aqui na divulgação científica no Brasil. E você tem os cursos que ficam aqui no primeiro comentário fixado, que são os meus cursos de radiação, meu curso de matemática, meu curso de física e alguns outros que você vai encontrar aí. Beleza? Valeu e tchau!